Bom dia, meu nome é Jéssica. Meu nome é Kathleen e hoje nós vamos apresentar esse vídeo para a matéria de raciocínio lógico falando sobre análise combinatória. Pois então, a análise combinatória está envolvida com a contagem. Geralmente, quando a gente está no ensino médio, nos perguntamos, onde que eu vou usar isso na minha vida? Nós usamos a análise combinatória sem perceber, porque às vezes na hora de contar parece ser uma coisa simples, mas quando o número é muito extenso, nós precisamos de análise combinatória para que ela ofereça métodos mais fáceis da gente chegar ao nosso resultado. Pois então, Kathleen, onde que eu posso aplicar isso? Já vamos ver 3 exercícios onde aplicamos a análise combinatória no cotidiano. A análise combinatória é dividida em 4 campos. O primeiro é o princípio da contagem, arranjo, permutação e combinações. Nesse vídeo, para não ficar muito extenso, nós vamos falar apenas de arranjo e permutação simples. O que é arranjo simples? É a quantidade de N elementos que podemos formar com P elementos distintos. O N elementos que a gente fala é o fatorial, que você não deve esquecer na hora de fazer tanto arranjo quanto permutação, que a gente aprende no segundo ano do ensino médio, que é o número representado por esse símbolo fatorial, que é a escalação. Vamos ao exercício. Já nossa fórmula chega. Essa aqui é a nossa fórmula. N fatorial sobre N menos P fatorial. O nosso N é o total e o P são os grupos a serem formados. E aqui no nosso exercício, vamos lá. De quantos modos podem ser escolhidos o presidente e o vice-presidente de uma empresa entre 8 sócios candidatos à vaga? No nosso exercício, o N é o 8, porque é o total de sócios. E o P são os cargos, vice-presidente e presidente, 2 cargos são os grupos, né? A serem formados. Então, vamos lá. 8 fatoriado sobre 8 menos 2 fatorial. 8 menos 2 é igual a 6 fatorial. Sobre 8. Aqui nós vamos eliminar o 6, mas calma que eu já explico por que nós eliminamos o número 6. E aqui vai ficar assim. Vou explicar para vocês agora. Isso aqui nada mais é do que a abreviação dessa extensão de números aqui. Sobre, vamos usar o 6 que foi cortado, que já vamos entender por quê. A matemática nos permite cortar os números quando eles são iguais, e é isso que nós vamos fazer. Cortamos. E quando chegamos aqui no 6, nós cortamos porque ele se repete em cima e embaixo também, porque ele é sucessivo ao 7, que é sucessivo ao 8, que é o nosso primeiro número ali na continha, e nós cortamos. E o que nos resta é o 8 vezes 7, e é por isso que ficou aqui 8 vezes 7, porque nós sabemos que o número de baixo sempre vai ser menor que o de cima, então atrás do 8 sempre vem o 7 e o 6. O 6 nós cortamos. Ficou 8 vezes 7 igual a 56. 56 duplas diferentes de sócios que nós podemos fazer para os cargos de presidente e vice-presidente da nossa empresa. Então, vamos aprender agora o que é a permutação simples. O que é a permutação simples? Bem, como a própria palavra já diz, permutação é troca. Por exemplo, se eu possuo uma palavra com 5 letras, eu faço a troca de posição distintamente dessas 5 letras. E qual a diferença, Jéssica, entre permutação e arranjo? Tá, permutação eu tenho 5 elementos. Eu faço a troca desses 5 elementos. Agora, no arranjo, eu posso possuir 5 elementos e fazer a troca somente de 4, 3 ou 2. Formando grupos. Tá, vamos aos exemplos. Na permutação, também utilizamos a fórmula do N fatorial. Exemplo. Quantos anagramas podemos formar com a palavra administração? Ou seja, de quantas maneiras diferentes podemos colocar os 8 elementos, as 8 letras, sem repetir nenhum. Utilizando a fórmula, trocando o N pelo 8. Vamos lá, desenvolvendo. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O resultado se dá multiplicando todos os elementos, que é 40.320. Podemos utilizar a permutação em empresas
que é o exemplo que a Kathleen vai dar em uma empresa de telecomunicações. Uma empresa de telecomunicações tinha 8 dígitos no seu telefone e em determinada cidade X. Essa cidade aumentou muito o número de habitantes, então eles tiveram que colocar um dígito na frente. Então ficaram 9 dígitos dos telefones. Então, para resolver esse simples exercício, nós vamos usar a permutação, que vai ser o 9 vezes 8 vezes 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Fatoriado, isso aqui é fatoriado. E a multiplicação desses elementos vai dar um número 362.880 novos números de telefone para essa cidade. Bem, gente, isso por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de todos. E nós queríamos fazer um agradecimento à nossa cineasta, Cine alguma coisa que gravou pra gente, Ana Caroline. Obrigada, Aninha. Tchau, tchau. Tchau.